E aí, galera do Me Salva, continuando então com a resolução do nosso simulado de biologia, vamos para a segunda questão. Essa segunda questão, então, ela trata do assunto de ecologia e essa questão a gente tem 4 gráficos que mostram a densidade populacional de espécies de protozoários em diferentes condições. Então, vamos para a nossa primeira afirmação. Aqui, ela diz, então, que a relação entre A e B é interespecífica e elas ocupam, então, nichos diferentes. Vamos puxar, então, o nosso gráfico de espécies separadas e vamos comparar com o gráfico das espécies A e B cultivadas juntas. Então, o que a gente vai notar aqui? Que quando elas estão separadas, elas têm esse tipo de densidade populacional e quando juntas, elas, então, têm um decaimento. As duas espécies, tanto a A quanto a B, elas diminuem a sua densidade populacional. Isso está indicando, então, que elas estão competindo. Isso é uma competição entre as espécies, é uma competição interespecífica entre espécies, ok? E elas, então, aqui na nossa afirmação, diz que ocupam nichos diferentes. Não, elas ocupam nichos iguais, porque já que elas estão competindo, elas estão sobre o mesmo nicho. Então, essa questão é uma questão falsa. Se a gente pegar aqui nas nossas alternativas, a gente exclui, então, a letra C e a letra D, ok? Então, a nossa segunda afirmação, ela vai trazer, então, que a relação que ocorre entre as espécies C e D é uma típica relação de predador-presa. Então, vamos voltar aqui para o nosso gráfico delas cultivadas separadas e elas C e D juntas. Então, a gente vê aqui que quando elas estão separadas, a D tem uma densidade populacional maior do que a C. E quando elas estão separadas e quando elas estão juntas, a D ela decai a sua densidade populacional e a espécie C aumenta a sua densidade populacional. Isso é uma relação típica de predador-presa. E quem é o predador aqui? Então, C, como aumentou a sua densidade, ele é o predador, e ele vai estar predando, então, sobre D, que vai ser a presa. Então, voltando à nossa afirmação, a relação, então, que ocorre entre essas duas espécies é, sim, de predador-presa, ela é verdadeira. Então, nas nossas alternativas aqui, a gente vai excluir, então, a letra B. E na nossa terceira afirmação, a gente diz aqui que a relação entre as espécies A e B é intraespecífica e elas ocupam, então, nichos semelhantes. Como a gente viu na primeira afirmação, ela não é intra, ela é interespecífica. Interespecífica porque é entre duas ou mais espécies, entre a espécie A e a espécie B. Então, isso é errado. E sim, a gente viu que elas ocupam nichos semelhantes, mas como aqui está errado, essa é uma questão falsa. E olhando aqui nas nossas alternativas, então, a gente tem tanto a A quanto a F, quanto a E, falsa e falsa, então a gente não exclui nenhuma. Vamos, então, para nossa última afirmativa, que diz, então, que os nichos das espécies A e C são diferentes. Vamos para os nossos gráficos, vamos comparar os gráficos. Aqui a gente olha que a densidade populacional de A não mudou quando ela estava separada ou junta com C, e nem a densidade populacional de C. Elas mantiveram a mesma densidade populacional separadas ou juntas. Então, aqui elas não estão se beneficiando e nem se prejudicando. Então, a gente pode dizer que os nichos, sim, são diferentes. Então, os nichos vão ser diferentes. Olhando aqui para as nossas alternativas, essa é uma questão verdadeira. Então, a gente risca aqui a nossa alternativa E e a gente tem como resposta, então, a letra A. Falso, verdadeiro, falso e verdadeiro, ok? Até a próxima questão.